Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pandora Cast. Hoje estamos aqui para falar da fase final aí do inquérito sobre o caso da Vitória de Cajamar. E eu estou aqui com o advogado da família da Vitória, doutor Fábio Costa. Muito obrigada, doutor, por ter vindo mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite, né? Sempre faço questão de ressaltar a importância de a gente poder falar, né, dessa fase final desse inquérito policial, já prestes já ia ter uma audiência de instrução de julgamento desse caso, então é sempre importante a gente ter um espaço como o seu para poder falar isso, então obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E tem muitas pessoas acompanhando aí o caso Vitória, né? E parece que a mídia parou um pouco, né? Porque já está chegando aí no fim, né, do inquérito, muita coisa foi elucidada. E pediram muito, né, para que a gente atualizasse aqui o que foi concluído, afinal de contas, neste inquérito. Mas antes, eu quero te perguntar como foi trabalhar no caso da Vitória, desde o momento que você entrou neste caso. Olha, eu teria muitos adjetivos aqui, né, foi cansativo, foi, foi difícil, né, juridicamente falando, foi muito difícil, foi intrigante, foi combativo. Eu tive que, em muitas oportunidades, me indispor com várias pessoas. Infelizmente, faço questão de falar, infelizmente, fiz muitas inimizades, Por quê? né, durante esse inquérito, porque algumas pessoas acham que eu entrei no caso num determinado momento para aparecer na televisão. Eu sempre faço questão de falar isso, porque eu entro no caso, Giovana, logo no dia seguinte do desaparecimento dela, né? Desde o início, Desde o então. início, desde o primeiro dia, Uhum. né? E quando eu entro nesse caso, e eu falo com a família já no dia seguinte, e deixo bem claro para a família que meu papel não é atuar nesse caso, ajudar a família por conta da televisão, porque seria uma hipocrisia minha, porque eu já estou na televisão, né? Eu já tenho um vínculo com uma emissora, eu Uhum. já estou lá. Então, para mim, seria muito mais benéfico eu estar dentro de um estúdio, no ar-condicionado, de terno e gravata, do que eu já no dia seguinte que eu entro no caso, eu estar naquela região onde o corpo da dona Edna foi encontrado, num sábado, 2 horas da tarde, num sol de 39 graus. E assim foram dias sucessivos, acompanhando as equipes da Guarda Municipal de Cajamar, junto com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, acompanhando a investigação, indo a campo, entrando em matas. Então, assim, eu entrei de fato para poder, né, auxiliar a família. Eu tenho na cidade de Campinas um projeto que atende mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ai, que É um legal. projeto 100% gratuito, com atendimento presencial, sem nenhum cunho político. É um projeto próprio meu, do meu escritório. Toda a demanda que vem disso é incorporada no meu escritório. Então, foi por esse motivo, foi por uma questão de causa Uhum. mesmo, não foi por uma questão de mídia. Uhum. E aí, a partir desse momento, a família apostou muito em mim, em relação à minha ajuda nesse caso. Claro, você Porque virou porta-voz da é família da o, Vitória, a né? ponte entre a autoridade policial e a família. Sim. E o meu papel no inquérito policial, o papel de um advogado no inquérito policial é simplesmente traduzir as informações, levar as informações para a família de uma forma um pouco mais simplificada. Uhum. Porque o inquérito ele tem muitos termos técnicos. E a família que nunca passou por isso, né, naquele momento se viu completamente perdida. Então, o meu papel sempre foi buscar as informações e levar para a família. E você falou que teve que se indispor algumas vezes. Principalmente com a autoridade, principalmente com o delegado, principalmente com investigadores, principalmente com o escrivão, né, Isso é porque comum em casos criminais? não é comum. Hum. Mas eu vejo isso como fazendo um paralelo em outros casos que eu atuei. Esse caso ele era para ter sido remetido para o DHPP imediatamente quando o corpo foi encontrado. Essa é a minha posição. Já falei inúmeras vezes e vou falar quantas vezes for necessário. No momento em que o corpo da Vitória foi encontrado, no dia 5 de março, por volta das 14 horas, naquele momento, o inquérito ele tinha que ser remetido para o DHPP. Porque até então, a delegacia de Cajamar ela apurava o desaparecimento de uma menina.
E as buscas, elas foram efetivas. As buscas, elas foram boas. Tinham mais de 100 homens da Guarda Municipal com cães farejadores, o Corpo de Bombeiros, com drones, com barcos, com todo um aparato. Então, a busca foi muito efetiva, tanto que encontraram. Sim. Lógico que não foi da maneira com que nós esperávamos, Uhum. mas fato é que ela foi localizada. Então, a busca foi efetiva. Agora, a investigação e palavras do promotor, e não tenho nenhum problema em falar em relação a essa entrevista que o promotor deu, Dr. Jandir, tenho contato com ele, vou atuar no processo ao lado dele, no júri, na audiência, eu vou estar ao lado dele, no júri eu vou sentar ao lado dele. Mas eu não tenho problema nenhum em criticar quando ele diz que, nossa, mas 2 meses, vocês têm que entender que tudo isso foi feito em apenas 2 meses. Eu digo, na contramão disso, demorou demais para acontecer. Demorou demais para acontecer. A Delegacia de Polícia de Cajamar não tinha estrutura para atender um caso de tamanha repercussão. Seguraram o caso, depois pediram o apoio da Seccional de Franco da Rocha, e aí ficou aquela briga de ego entre 2 delegados, uma série de entrevistas com palavras que nunca deveriam ter saído da boca desses delegados. Né? Assim, uma série de entrevistas que não tinha nenhuma necessidade, mas e aí eles se depararam com um caso que poucos casos no Brasil tiveram tanta repercussão durante tanto tempo. Você acha que foi falta de experiência, tudo isso? Não, falta de estrutura. Falta de estrutura? Eu não posso dizer que o Dr. Fábio Lopes Semac, um delegado com 35 anos de polícia, ele não tem experiência, ele tem muita experiência. Eu digo que a Delegacia de Cajamar não tem estrutura, não teve estrutura para atender esse caso. Não tem viatura, Giovana. Nossa. Não tem uma viatura decente na delegacia. E eu não estou fazendo uma crítica sendo pejorativo, não é novidade para ninguém. O déficit de verbas, homens e equipamentos que tem na Polícia Civil e na Polícia Militar e até mesmo na Guarda Municipal. Não é novidade para ninguém. Salvo engano, só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo hoje, o déficit da Polícia Militar deve ser em torno de 15 mil homens. Nossa. Então, assim, a delegacia não tinha estrutura para atender essa demanda. Mas será que falta de experiência, não de anos de carreira, mas para lidar não só com o caso de homicídio, de um desaparecimento que se tornou um caso de homicídio, mas também em lidar com a imprensa daquela forma? Não seguir um protocolo? Existe um protocolo? Eu sigo falando da falta de estrutura. Tá. Eu tenho certeza que o delegado ele tem muita experiência, muita experiência. Uhum. É um delegado muito técnico. Sim. Eu tenho certeza que ele já atuou em outros casos de grande complexidade. Agora, casos de grande complexidade, com tamanha repercussão, acredito que ele não tenha atuado e eles se perderam um pouco. Tanto que, assim, se eu disser para você que o delegado, o chefe dos investigadores, alguém me chamou um dia, chamou a família para dar uma satisfação, nunca. A lei não exige isso. A lei não exige. A lei não está escrito na lei que o delegado, durante o curso de uma investigação, tem que chamar a família, explicar. Não está. Mas é uma questão de empatia. Entendeu? Uma questão de empatia. Não chamar a família, ok. Chamar seu advogado. Doutor, faça favor um minutinho, olha. Passa para a família que nós estamos... Como você está representando a família, passa isso aqui para eles. Fala que nós estamos investigando. Fala que nós estamos avançando. Não, se fecharam de um jeito que todas as vezes que nós íamos até a delegacia, parece que nós estávamos indo lá para... para cobrar alguma coisa. E fato é, a gente estava indo para cobrar mais informação. Nós nunca fomos bem recebidos na delegacia. Nunca. Nem você, nem a família da Vitória. Não. Sabe, senta aqui, sabe, ouve, mas durante a investigação, 2 meses para fazer o que fizeram. Ah, mas é um inquérito policial gigantesco, mais de 600 páginas. Ok. Agora, dizer que essa investigação foi célere, não foi. Não foi. Se tivesse no DHPP, aí é uma outra história. Aí lá tem estrutura. E quando eu digo estrutura, é estrutura de material e pessoal.
equipamentos e material humano. Né? Então, a delegacia de Cajamar, eu vejo que eles não têm, não tiveram estrutura para lidar com um caso desse tamanho. Né? E resolveram segurar o caso, não deixaram ir para o DHPP, e aí eu acho que aí veio uma série de acontecimentos, uma série de fatos que colocou em algumas vezes em xeque a credibilidade da instituição chamada Polícia Civil. O fato de uma pessoa usar um telefone dentro de uma delegacia estando preso coloca, sim, em xeque a credibilidade da polícia. Sim, a gente vai chegar neste ponto. Mas antes, doutor, eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer de falar disso. Eu quero só voltar, não voltar do início do caso, mas eu quero saber o que foi descoberto, o que foi concluído nesse inquérito, começando aí pelo dia que a Vitória desapareceu. Foi concluído que o Maico agiu sozinho, que ele era um stalker dela, e ele estava perseguindo, ele teve acesso às redes sociais dela, ele seguia ela através de uma outra rede social, ele seguia. Anônima. Anônima, ele teve acesso à última postagem que ela fez, dizendo, bora para casa que amanhã tem mais, que foi no dia 26. No dia 26, era 23 horas e 22 minutos, ele teve acesso a isso, ele vai até o local onde ela desce do ônibus, ele arrebata, ele leva para algum local, ele mata e depois o corpo é deixado naquela região de mata. Então foi concluído pela investigação e pela reconstituição que ele agiu sozinho. E aí foi aberto, paralelo com isso, uma outra investigação, um outro inquérito policial para apurar a participação de uma outra pessoa em um único crime, que é na ocultação do cadáver. Mas fato é que na cronologia em relação ao arrebatamento e na execução que ele agiu sozinho, o que eu jamais vou acreditar. Jamais eu vou acreditar. As investigações elas já foram concluídas. Nós já temos hoje, inclusive, só para você ter uma ideia do avanço, o próximo passo agora é ter uma audiência de instrução, debates e julgamento, uma audiência em que vai ser decidido se ele vai ou não a júri popular. Então hoje não tem a menor probabilidade, não tem a menor possibilidade de alguém responder pela autoria, só o Maico, entendeu? Mas eu vou com essa minha opinião, com esse meu feeling, atrelado com a minha experiência de que ele jamais agiu sozinho. E não colocar uma outra pessoa na participação em relação a todo o crime, eu considero uma falha na investigação. Considero, assim, é a primeira vez que eu estou falando isso. É a primeira entrevista que eu dou depois da conclusão desse inquérito policial. Eu vejo que hoje o Michael responder pela autoria do crime sozinho, eu acho uma falha gigantesca nas investigações. Você acha que a promotoria pode ter problemas para comprovar essa hipótese por causa exatamente disso, de você acreditar que ele não agiu sozinho? Não. De ter uma falha ali na investigação e com isso ele de repente não ser condenado? As provas que tem hoje nesse processo elas são suficientes para condenar o Maico. Certo. Não acredito, o promotor disse na entrevista, numa coletiva, que é uma pena que pode chegar a 50 anos. O Maico responde hoje por crimes de sequestro qualificado, porque a vítima era menor de idade. Ele responde por fraude processual, por ter limpado o carro, limpado o local onde ele provavelmente tenha matado ela, e aí também pelo feminicídio. E ele fala numa pena de 50 anos. Vai ser uma luta muito grande, vai ser uma batalha para conseguir chegar numa pena de 50 anos. Porque é matemática. Esse crime de fraude processual e esse crime de sequestro não faz a menor diferença na pena. É muito pouquinho. Fraude processual são meses. Desconsidera. Sequestro de 2 a 6. Então, você vai ter um sequestro qualificado, vai pegar quanto sendo primário?
Tá entendendo? Então, assim, se juntar o crime... Lógico, nós tivéssemos o crime de estupro, e aí do estupro de vulnerável, porque de repente ela estaria amarrada, dopada, aí nós conseguiríamos colocar aí pelo menos mais uns 10 anos na conta dele. Mas só com o crime de feminicídio triplamente qualificado, entendeu? Eu acho 50, eu acho... Lógico, eu enquanto advogado da família, enquanto cidadão, eu queria que ele pegasse 200 anos. Sim. Mas eu tenho que analisar a questão técnica também. Claro. Né? E fazendo um paralelo com outros casos, uma pena de 50 anos é possível, provável que ela chegue. Mas em sede de recurso, ela pode até ser reduzida. Então vai ser uma pena, no meu entendimento, se tivesse uma outra pessoa na participação, você teria a junção de mais uma outra pessoa, o concurso de uma outra pessoa, o que elevaria a pena. Você não tem o crime de estupro, que também você não tem um outro crime pesado para elevar a pena. Então, na condenação, é certo, é fato. As provas que existem hoje no processo são tranquilas para condenar o Maico. Não vejo problema algum no júri, né, do promotor convencer os jurados que de fato foi ele o autor, tem a materialidade, ele é autor, os jurados não vão absolver e todas as qualificadoras vão passar. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas vai ficar barato. Pode ter certeza. Eu vou voltar aqui para falar um dia sobre a pena desse rapaz e eu vou ter que falar para você que a família está indignada. Porque eu sei que a família vai ficar indignada porque a pena vai ficar muito abaixo daquilo que eles esperavam. E daquilo que ele pode ter de fato cometido ali, daquilo que de fato ele pode ter cometido, seguramente. E até porque a família acredita, e eu converso, eu tenho para completar 3 meses que eu falo desse caso dia e noite, não só no meu escritório, quanto em entrevistas, quanto no programa de televisão que eu participo. Eu estou vivendo esse caso praticamente quase 90 dias e ninguém nunca disse para mim acreditar que ele agiu sozinho. O único grupo de pessoas que investigou e acredita que ele agiu sozinho é a polícia, que também se perdeu nos pontos. Primeiro, quando ele é preso, ele confessa, a polícia diz que ele agiu sozinho, que ele é um psicopata, mas depois volta dizendo que não, ele teve a participação de uma outra pessoa, e aí volta dizendo, não, ele agiu sozinho, e depois, não, vamos fazer uma reconstituição, porque o advogado pediu e que nós acreditamos também na participação de uma outra pessoa, então até mesmo eles não acreditam que o Maico... Podem ter colocado no papel, podem ter colocado no relatório final que o Maico agiu sozinho, mas eu tenho certeza absoluta que eles não acreditam nisso. Sim, mas agora voltando em relação às provas que foram encontradas ali no carro, porque eu vi ali no inquérito final que encontraram o DNA de um terceiro que não foi identificado. E além disso, de que foi encontrado o DNA da Vitória no banco de trás do carro, não necessariamente sangue, mas o DNA dela, que pode ser alguma outra, né, algum outro fluido corporal. Se ela foi colocada no banco de trás do carro, e se o Michael estava dirigindo esse carro? Muito provavelmente teria que ter outra pessoa para segurar a Vitória? Ou é uma conclusão? Não, você está certíssima. Você está certíssima. Ela entra naquele carro de livre e espontânea vontade. Uhum. Mas ela entra porque tinha alguém. Ele não estava sozinho. Inclusive, tem depoimentos, tem relatos de pessoas que viram ele lá no ponto de ônibus e que ele não estava sozinho dentro do carro. Viram alguém com ele dentro do carro? Viram alguém com ele. Ele estava na direção do veículo e tinha uma outra pessoa com ele. Essa outra pessoa, provavelmente a Vitória conhecia. Por isso, ela entra no carro de livre e espontânea vontade. Então, por isso que eu sempre falo, ele teve a colaboração de uma outra pessoa. Ou nesse momento que ele arrebatou, ou alguém no cativeiro, porque quando o corpo foi encontrado, o perito disse que ela tinha sido morta há 5 dias. E naquele momento nós tínhamos 7 dias do desaparecimento dela. E aí levanta-se a suspeita de que ela teria ficado 2 dias num cativeiro. E nesses 2 dias ele ficou circulando. Ele não sumiu durante 2 dias para supostamente ficar com ela no cativeiro.
Ele teve a participação, ou no arrebatamento, ou alguém ficou com ela nessa casa, nesse local onde ela foi morta, né? E aí a conclusão mais próxima de ter a participação de uma outra pessoa é somente na ocultação. É levar o corpo para aquele local, que é um local distante da área da rua, então provavelmente tem a colaboração de uma outra pessoa. Sim. Então, mas ele conta com a participação de alguém não só para levar o corpo, mas ele não teria condições. E aí eu não posso falar da reconstituição, porque a reconstituição não trouxe absolutamente nada. Uma reconstituição pífia, ridícula. Doutor? Ridícula porque fugiu completamente do padrão que se é feito uma reconstituição. A reconstituição subiu um drone num local onde não tinha nada a ver com o local. Pegaram o carro dele, colocaram onde ela desceu, no ponto de ônibus, depois o local onde ela foi arrebatada. Levaram um boneco que não foi utilizado, não tinha os personagens, as pessoas queriam, os figurantes queriam participar disso, eles não foram utilizados. Eu não sei como é que foi aquela reconstituição. Colocaram um aparelho para medir o local, para mapear o local. Sabe, não é dessa forma. Quem acompanhou e quem acompanha, quem já viu a reconstituição de um crime, não tem nada, aquele foi um circo a céu aberto, sabe? E assim, eu fico... muitas pessoas disseram depois disso, depois que eu falei, olha, tem que tomar cuidado, porque não pode falar isso, porque... Eu faço questão de falar, é um circo a céu aberto. Um circo a céu aberto de verdade. E aí, o local onde ela foi morta... A gente não sabe se foi feita uma reconstituição naquele local. O local onde o corpo foi deixado também, a gente não tem essa informação. Se você perguntar para mim hoje, eu não sei se fizeram. Não sei se fizeram. Mas vocês acompanharam? A família da Vitória e o doutor acompanhou essa Nós tínhamos reconstituição? Tinham 5 pontos. Eles fizeram 3, que era um local, que eu não sei que local é aquele, que é o local onde o ônibus desce. Depois o local onde ela desce do ônibus e o local onde ela provavelmente onde ela foi arrebatada. E aí os últimos 2 lugares, que é o lugar onde é o suposto cativeiro e o local onde o corpo foi encontrado. Esses locais, no dia, simplesmente quando chegou à tarde, eles disseram, acabou a reconstituição. Acabou? E não esclareceu nada essa absolutamente nada. Eles não tiveram a empatia de chamar ninguém. Aí a conversa de que a imprensa estava atrapalhando. Mentira, Giovana. Mentira, e eu não estou aqui puxando sardinha, não estou aqui defendendo a imprensa. Sempre quando eu vou falar em relação a isso, não só da imprensa, mas também como da polícia, se o trabalho é bem feito, eu faço questão de elogiar e tecer elogios. Com certeza. E quando é feito dessa forma, eu faço questão de criticar. Né? E naquele momento a imprensa não atrapalhou em absolutamente nada, não só naquele dia. Em nenhum momento desse inquérito policial eu vi a imprensa atrapalhar. Nada. Tudo que foi noticiado pela imprensa é porque foi vazado daquele inquérito policial. Porque quem decreta o sigilo de um inquérito policial não é a imprensa, é o próprio delegado. Então ele é o responsável por não vazar essas informações. Aí a informação vaza, a imprensa divulga, mas vocês não poderiam ter divulgado. Não. A questão é, o senhor não poderia ter deixado vazar isso. Então a responsabilidade do vazamento disso, se tem algum prejuízo, a responsabilidade é do delegado que preside o inquérito policial. E naquele dia da reconstituição, tinha um cordão de isolamento, a imprensa respeitou rigorosamente aquele espaço delimitado para eles. Não só a imprensa, eu, a família, os advogados do Maico e todas as pessoas, os populares que estavam ali para assistir, ninguém atrapalhou em absolutamente nada. Eles tiveram toda a privacidade, toda a liberdade de fazer o trabalho deles. Sim. E no final, eu acho que o delegado deveria ao menos chamar o pai, ou me chamar e falar, doutor, é o seguinte, olha, a reconstituição do local do local onde ela foi encontrada e da casa, nós vamos fazer sem a presença da imprensa, porque a gente quer um pouco mais de privacidade. Tudo bem, só estou avisando aqui vocês, só para não ficar... Não, simplesmente coloca a viola no saco e vai embora. Abre um precedente para quê? Para críticas e mais críticas e mais críticas. Com certeza. A mesma coisa em relação na delegacia, em relação ao telefone que esse rapaz usou, que fica a pergunta, quantas vezes mais ele usou o telefone? Será que foi só aquele dia? Com quantas outras pessoas ele falou?
Quem me garante que ele não estava com o telefone celular todos os dias, desde o momento em que ele foi preso? Exatamente. Agora, quanto ao fato da reconstituição, a reconstituição é feita para esclarecer se as provas se encaixam na dinâmica do crime ou se o depoimento se encaixa na dinâmica do crime? Se as provas e os depoimentos, se tudo Certo. aquilo que foi apurado na investigação bate com aquilo que numa dinâmica aconteceu. Sim, então tem uma conclusão. Vocês tiveram acesso à conclusão dessa Ainda não. reconstituição? Ainda não. Ainda não, por quê? Porque no relatório final do delegado de polícia, quando ele manda esse inquérito para o pro promotor, ele faz até menção e diz, postula-se por um prazo para que posteriormente eu possa enviar o relatório referente à reprodução simulada dos fatos. Então, esse inquérito policial ele foi finalizado, porque tinha um prazo, foi remetido para o Ministério Público para que o Ministério Público pudesse fazer a denúncia em relação a ele, só que agora o promotor ainda espera o laudo e a conclusão da reconstituição do crime, que o delegado ainda não enviou para o Ministério Público, não está encartado no processo ainda, por isso é que nós não temos acesso a isso. Eu acho que isso poderia, essas críticas, elas poderiam ter sido evitadas. Né? Com E certeza. poderiam ter sido evitadas. E aí as pessoas ficam me perguntando, mas por que criticar tanto? Esse é seu papel? É o meu papel defender a família. E eu não entrei... Lógico que a gente nunca sai de casa para brigar com ninguém. A gente sai para trabalhar. Sim. Só que num determinado momento, eu disse para a família, nós vamos junto até o fim. Tenha que brigar com quem for. Com quem for. Ninguém vai ficar dizendo para mim o que eu posso, o que eu não posso falar. Nunca ofendi ninguém, nunca xinguei ninguém. Eu estou fazendo críticas em relação ao trabalho deles, um trabalho que eu considero mal feito. Eu tenho todo o direito de criticar. Sim. Eu tenho o direito de criticar, ainda que eu não fosse o advogado da família. Como cidadão, eu teria direito de criticar. Exatamente. Tá entendendo? Porque é isso assim, que eu acho também. o delegado em nenhum momento chamou assim, uma falta de empatia muito grande. Acho muito triste isso, sabe? Uma família passando por uma tragédia como essa. Você vê que não teve um acolhimento. Lógico, eu volto a dizer, a lei não exige nada, a lei não obriga que o delegado tenha empatia pelas pessoas. Mas, poxa, né, não custa. No dia da reconstituição, Giovana, se tivesse chamado e tivesse explicado, eu seria o primeiro a falar, olha, eu não vou falar sobre isso, a autoridade policial me deu a informação de que esse local já passou pela reconstituição, vamos esperar o laudo, porque já foi, mas foi feito num outro momento, tá tudo certo, tá, mas naquele momento só tinha críticas para falar. Porque simplesmente eles sumiram. Largou todo mundo lá e acabou. Como assim? Acabou? Nossa, que coisa esquisita, não, né? muito esquisita, muito. Mas e ainda em relação à reconstituição, se, por exemplo, a conclusão for que não se aplica, eles não conseguiram incluir ali na dinâmica do crime as provas que encontraram. Não sei, de repente não é uma conclusão que não se encaixa na dinâmica do crime. Terá que ter uma nova reconstituição ou não? Não farão uma nova reconstituição. Não farão. Então pode ser que essa... Eles simplesmente fizeram essa reconstituição, vão fazer um laudo que não vai corroborar, que não vai se encaixar com aquilo que foi investigado, porque eles acreditam que o Maico agiu sozinho. Resumidamente, o que vai acontecer agora? Essa reconstituição ela não surtiu efeito algum. O Maico vai responder pelo feminicídio, pelo sequestro, pela fraude processual, por ter lavado o crime, tudo isso sozinho. Talvez apareça um terceiro, essa pessoa que teve o DNA encontrado no carro, esse terceiro, quando eu falo terceiro, não é o Maico, a segunda e terceira pessoa, terceira no modo genérico de dizer. Sim. Esse terceiro vai ser o quê? Esse terceiro vai responder pelo crime de ocultação de cadáver, que é o crime que todo mundo quer. Num crime de homicídio, num crime de feminicídio, todo mundo quer ser aquele que ocultou o cadáver, porque o crime a pena é ridícula. Sim, a pena então essa baixa, pessoa, né? a pessoa vai ser identificada, vai responder pelo crime. Na realidade, até pela questão de quantidade de pena,
Talvez essa pessoa nem vá responder um processo. Vai ser Sim. feito uma transação penal, um acordo de não persecução penal, salvo engano, porque a pena é muito baixa. É muito baixa, né? Muito baixa, e a pessoa sequer vai responder um processo com isso. Então, resultado efetivo, e quando eu falo resultado efetivo para a família, vai fazer o menor sentido. Nossa, é triste, né? A situação dessa. E quanto ao local onde a Vitória teve a vida tirada, porque essa foi uma dúvida que ficou muito tempo, né? Onde ela teria tido a vida tirada? Porque o Michael falou que tinha sido no carro, não foi encontrado sangue suficiente para uma morte dentro do carro. Mas aí eu vi ali no inquérito final que foi encontrado muitos vestígios de sangue na casa, que não tinha sido divulgado até então, né? Sim. Então, possivelmente foi na casa mesmo que ele alugava, que ele estava entregando, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, na defesa, juntaram a defesa dele em relação à denúncia que foi oferecida, e eles juntaram até um contrato de locação de um imóvel. Eu acho que é desse imóvel, mas esse é o local, por isso, até pela fraude processual, ele vai responder, porque nesse local ele teria lavado, e por isso teria alterado a cena do crime, por isso que imputaram esse crime a ele. Mas comprovadamente, isso aí não precisava nem de perícia para saber que ela não foi morta dentro do carro. Sim. Né? Isso, assim, pensar nisso é surreal, pensar que ela foi morta no carro. Até pela quantidade de vestígios que foram encontrados dentro do carro, não condiz com uma morte dessa natureza. Então ela provavelmente foi morta nesse local, nessa casa, nesse imóvel onde ele alugava, onde ele estava entregando, e foi nesse local. E os vizinhos não escutaram gritos, Absolutamente, nada? absolutamente Os vizinhos nada. são próximos, assim, ou tem uma distância? Assim, não são próximos, porque não são parede com parede, sabe? Uhum. Mas ali, se a pessoa tivesse, sei lá, gritado, ou uma discussão, não é tão próximo que, de repente, eles conseguissem enxergar. Ou talvez ele pode ter Ouvir. desacordado ela, né, de repente. Com Uma hipótese. Mas foi na casa dele, né, que eu vi que na casa que ele alugava, porque foi sangue encontrado na sala, no quarto, na parede, etc, que até então a gente não sabia, né, foi revelado no inquérito final, o local do crime. Foi revelado quando ele coloca nesse relatório, e é o local onde ela foi, ela esteve naquele local. A polícia não crava que ela foi morta naquele local. Ah, é? A polícia não crava que ela foi morta naquele local. Por quê? Porque ele pode ter tirado a vida dela em outro lugar e estar com ele alguns vestígios de sangue, de repente ele deixar naquele local, de chegar, de encostar, tinha um pouco de sangue no batente. Então, mas não tem comprovadamente ali foi. Na realidade, assim, tudo vai ficar na questão de uma suposição. Supostamente ela foi arrebatada em tal lugar. Supostamente ela foi morta em tal local. Supostamente ele teria dopado ela. Supostamente ele teria abusado dela sexualmente. Tudo são suposições. O que a título de processo é muito frágil. Sim. Você falar essa palavra supostamente dentro de um processo é todo em benefício a ele. Todo em benefício a ele. Nesse momento não é em dúbio pró-societá, não é em dúbio, não é a favor da sociedade, é a favor do réu, inclusive do júri. Sim, é por isso que eu te perguntei do júri, porque tem a presunção de inocência, né? Se não tem certeza do que aconteceu. Assim, as provas hoje mostram que ela esteve no carro dele. Mostra o sangue. Tem o DNA dela lá, né? Tem o DNA dela lá. Então, tem sangue também dela, né? Então tem o carro, você tem a casa. Então eu não vejo problemas na condenação. Certo. Não vejo problemas na condenação. Agora, se eu disser para você que essas provas elas são 100% certas de que ele vai ser condenado, é até difícil de dizer. Porque no júri você tem pessoas que tem graus de conhecimento diversificados. Uhum. Você pode ter uma pessoa com doutorado, você pode ter uma pessoa com ensino fundamental. E a defesa vai estar lá para colocar dúvidas na investigação. Vai ser o ponto principal da defesa. Eu sempre analiso, quando estou num caso em relação como assistente de acusação, eu penso, se eu fosse o advogado dele, o que eu faria? Sim. Eu me coloco no outro lugar. Porque por muitas vezes, na minha profissão, eu também estou do outro lado. Sim. Então, assim, eu fico pensando
que a defesa dele no júri vai plantar isso, tão somente isso, a dúvida, para dizer aos jurados que, na dúvida, os senhores têm que absolver. Então, era isso que eu estava pensando, exatamente na questão da presunção de inocência, de não ter certeza, pode colocar o Michael, de repente foi coagido, entrar no carro por essa outra pessoa que o DNA tá lá, enfim. Mas agora em relação ao celular dele, porque foi vazado na mídia que eles tinham encontrado uma mensagem no celular do Michael, dele falando para alguém que o carro dele tinha sido filmado. Né? Isso nunca foi confirmado, não sabemos se essa mensagem de fato existiu ou não, mas sabemos que o celular dele foi apreendido e foi analisado por aquele software de Israel. Sim. E o que foi concluído disso? Tinha diversas fotos, né? Fotos de meninas parecidas com ela. Então, comprovadamente, ele estava ali vigiando ela, perseguindo ela nas redes sociais. E ele manda essa mensagem para essa pessoa. E essa mensagem nós não sabemos para quem ele mandou. Então ele de fato mandou isso para alguém? De fato ele mandou. Nós não sabemos, mas a autoridade policial sabe. Para quem ele mandou? Porque foi periciado o telefone. Eles tiveram acesso a tudo que estava no celular dele. Então sabe para quem ele mandou, quando ele mandou, que hora ele mandou. E eu acredito que essa pessoa venha a corroborar nesse novo inquérito policial que vai apurar a ocultação do cadáver. Então eles já devem ter esse nome. A Sim, primeira parte do inquérito foi sim, encerrada sim. e essa pessoa vai entrar provavelmente na ocultação do cadáver da Vitória. Acredito que sim. Entendi. Até porque agora, hoje, não tem prova alguma da participação de uma segunda pessoa, não tem a participação de um terceiro na execução, não tem. O Michael agiu sozinho, ponto. Final. Sim. Ele vai responder sozinho. Pode ter a participação de uma outra pessoa na questão da ocultação, mas em relação à morte dela, ele completamente agiu sozinho. E isso não tem como mudar? Por exemplo, se eles descobrirem amanhã que essa pessoa participou, aí tem como abrir um novo inquérito? A qualquer momento. A qualquer momento. Então ainda está em aberto essa possibilidade? Está em aberto. Tá em aberto. Eu estou dizendo em relação ao inquérito policial. O que tem no inquérito policial hoje e o que eu tenho acompanhado paralelamente com isso, infelizmente eu não vejo. Não vejo uma outra pessoa sendo denunciada como autor, como partícipe, como coautor da morte da Vitória. Não vejo. Não vejo porque o inquérito policial não traz isso e a polícia também não tem provas disso, até porque, por isso que eu falo da estrutura, demorou muito no começo as investigações. Quando se fala de desaparecimento, cada dia é importantíssimo. E depois, a vida da pessoa que está em jogo. Exatamente. E depois que o corpo foi encontrado, Giovana, eu acho que tinha que acelerar mais. Começar a ouvir pessoas. Lógico que a polícia ela fica distrita aos laudos periciais, porque por mais que você peça para o IC, para o Instituto de Criminalística, para poder fazer um laudo com a maior celeridade possível, não dá para passar na frente de todo mundo. Né? Eles também têm outras prioridades. Sim. Então a polícia fica refém disso, de esperar esses laudos técnicos. Mas numa outra via, o trabalho de campo, de ir lá e buscar pessoas, trazer pessoas. E você tem a modalidade de levar a pessoa para a delegacia. Como? Você convida, chega e fala, olha, estou te convidando para ir à delegacia prestar um depoimento. A pessoa pode colaborar e pode ir. Mas se a pessoa falar assim, não, eu só vou assim me intimar. Então tá aqui uma intimação para o senhor comparecer amanhã cedo. Sabe? Não teve essa celeridade. Porque essa celeridade, ela depende de estrutura. Depende de material humano, de mais pessoas a campo trabalhando. E a delegacia de Cajamar não tinha esse efetivo. Não tinha. E por que você acha que eles não deixaram? São eles que decidem se vai para a DHPP? São eles? Na realidade, eles decidiram que iriam... Aí é uma questão interna da Polícia Civil. Não sei quem falou com quem. Não sei. O DHPP poderia avocar para ele, poderia chamar para ele esse inquérito policial. Não chamou, também não sei por que não chamou. Eu falei com a doutora Ivalda, mas já era no finalzinho. Ela não tinha nem como mais trazer o inquérito para ela, até porque só faltava o relatório final. Ela não poderia acrescentar muito, porque 2 meses depois, as provas que foram colhidas
Bem, as que não foram, amém, porque o tempo vai se esvaindo com essas provas. O tempo vai deixando as provas mais frágeis. E hoje, por isso que eu falo que hoje, com o que tem para se trabalhar, a polícia não vai chegar na participação de uma outra pessoa na morte dela. Vai ter que colocar tudo na conta do Michael, tudo na conta dele. Porque é o que tem de prova até agora. É o que tem de prova, é o que foi apurado que supostamente ele teria feito tudo isso sozinho e teria Certo. contado com a participação de uma outra pessoa somente para deixar o corpo naquela região de mata. E o laudo do local do crime, o doutor falou que saiu esse laudo? Saiu o laudo que mostra o local do crime, o perímetro, a distância, o local onde efetivamente o corpo estava, qual é a distância, mas também pro forma. É um laudo que tinha que fazer, mas não é um laudo que aponta que ali teria a participação de uma outra pessoa. Eu acho que para isso que serve a reprodução simulada dos fatos, a reconstituição do crime. Uma pessoa com o mesmo físico, biotipo do Michael, carregando um peso igual, semelhante ao da Vitória, É parecido com o meu. transitar 60 quilos, ela tinha 1,63 de 1,63, e aí teria ali mais ou menos, lógico, ela sem vida pesaria um pouco mais, cerca de 80, 85 quilos, e colocar colocar uma pessoa parecida com ele, com o mesmo biotipo dele, naquela estrada e fazer caminhar até o local onde o corpo estava, passando por aquela cerca que é ruim de passar, para ver se teria... Tem uma cerca. Inclusive, no dia que nós fomos reconhecer o corpo, nós contamos com a ajuda de um guarda municipal, porque eram dois... Na verdade, são dois cabos de aço. Né? Ele pisa em um para baixar e puxa o outro para fazer um vão, para que a gente pudesse passar. Então, naquele momento, quando eu cheguei no local, eu tinha apenas o meu telefone na mão. E com dificuldades nós conseguimos chegar. Agora imagine carregando uma pessoa de cerca de 80 quilos. Então acho que era importantíssimo fazer esse trajeto, refazer esse trajeto para tentar identificar se ele agiu sozinho, se ele contou com a participação de uma outra pessoa, de mais de uma pessoa, se foi de fato o carro dele ou não. Mas eu acho que, para resumir tudo isso, a família não está assim, como é que eu posso dizer? Satisfeita? Não está? Não estão satisfeitos com o que foi descoberto até agora. Não está satisfeita com o trabalho da polícia. Hoje a família não está satisfeita. Falo todo dia com a irmã da Vitória, que é a Vanessa, a pessoa com quem mais eu tenho contato. Ela é meio que a porta-voz da família. E assim, todo dia uma dúvida, todo dia um porquê. O porquê disso, o porquê daquilo, por quê? Porque a investigação foi feita de uma maneira que deixou assim, muitas falhas, muitas dúvidas, e na questão de... no todo da investigação, eu acho que a polícia deveria ter agido em alguns momentos de uma forma diferente, principalmente com a família. Principalmente, principalmente com a família. Eu vi policiais assim... rudes, sabe? Hostil. Nossa. Sabe? Principalmente no dia da reconstituição. Sabe? Uma cena patética, assim, sabe? Patética de verdade. Revoltante, né? Revoltante. E aí, assim, as pessoas que estavam ali, quem não entende... E, na realidade, eu não vou nem dizer que quem estava ali não entende, porque a imprensa toda estava ali, são repórteres que já estão há anos fazendo isso, com certeza já presenciaram outras reconstituições, né? Eu estava ali olhando aquilo, falei, quem que eles estão querendo enganar com isso aqui? Para que fazer isso aqui? Qual é o objetivo disso aqui? Você acha que foi feito apenas para dizer que fez? É exatamente isso. Faço suas minhas palavras. Porque num primeiro momento ele disse que não faria a reconstituição do crime. Eu lembro. Disse que não faria. Isso. E eu fui no mesmo dia, eu fui até a delegacia, conversei com ele e pedi para ele, doutor, eu vou fazer um pedido informal para que o senhor faça a reconstituição, para ver se a gente consegue chegar na participação de uma outra pessoa. Se não, o senhor achar que não, eu vou fazer um pedido judicialmente. Né? Ele fala, eu vou analisar, e aí ele resolve acatar o meu pedido, mas assim, depois de muita pressão, muita pressão. Depois de dias, a imprensa batendo em cima, batendo, e
Aí acabou fazendo dessa maneira. Então, é exatamente isso que você falou. Fez só para dizer que fez. Só para dizer assim, olha, tá vendo? Vocês pediram, nós fizemos. Mas resultado efetivo, resultado prático, nenhum. Nossa, uma pena. Nossa, é uma pena porque a gente vê que é um crime que muito possivelmente não será 100% elucidado e a família da Vitória, a própria Vitória, merecia tudo isso, né? Merecia que o crime fosse elucidado. Merecia. E outra, possivelmente, se outra pessoa participou, vai ficar impune? Vai pagar por um crime só de ocultação de cadáver? Esse é o sentimento da família, é de que alguém está saindo pela porta da frente. Então. Esse é o sentimento que a família tem, que o pai, que a mãe, que as irmãs, todos têm. É de que, e não só eles, todo mundo que a gente conversa, todo mundo. Não só da imprensa, fora da imprensa. Sim, qualquer pessoa, com vizinho, com as pessoas no posto de gasolina, na padaria, no supermercado, as pessoas me perguntam, e eu falo, olha, o que foi apurado até esse momento é que ele agiu sozinho, e ninguém acredita. E a gente sabe, alguém está saindo pela porta da frente. Alguém está saindo pela... No máximo, alguém vai responder pela ocultação. Que talvez sequer nem responda, né? Por conta dos benefícios da lei. Agora, fato é que a família acredita. Eu particularmente acredito, e a família também acredita, que alguém está saindo pela porta da frente. E está sendo protegido pelo Michael, né? Seguramente. Qual é o interesse seguramente. dele? Qual é o benefício, a gente não sabe. Qual é o benefício dele, o que ele vai ganhar de uma pessoa que ele estaria protegendo. A gente pode pensar o que disso? Tem muitas teorias. Nesse momento, talvez pagar os advogados? Qual outro benefício ele teria? Né? Então, tem assim, algumas possibilidades, mas... assim, são só possibilidades, são suposições. Porque eu vou ficar preso, não vou dizer que foi você, mas para eu fazer isso, eu tenho que ganhar alguma coisa. E o que é que ele vai ganhar? Pode ser que a gente lá na frente descubra. Ou não, né? Ou não. Ou não. Quanto ao fato dele ter usado o celular dentro da delegacia, qual é o procedimento quanto a isso? Sendo que é ilegal, né? Assim, a lei permite que uma pessoa use o telefone celular em uma situação, quando ela é presa em flagrante. Tá. Que ela pode usar o telefone celular para chamar um familiar ou para solicitar a presença de um advogado. Essas são as hipóteses que a polícia, que a pessoa pode usar um telefone estando presa. Quando ele faz o uso daquele telefone celular, ele já estava preso já há alguns dias. Na delegacia. Então ele não poderia ter usado o telefone celular. O contato ao mundo externo de uma pessoa que está presa, seja ela numa delegacia, ou num CDP, num centro de detenção provisória, ou numa penitenciária, o contato é por cartas. É vedado a utilização de equipamentos eletrônicos para comunicação. E naquele momento, quando ele usa o telefone, já estando preso, a autoridade policial dá um tiro no pé. Mas era o momento da confissão dele. Não pode. Não pode. Mas ele vai confessar. Não, peraí, então... Vai colher o depoimento de uma pessoa, que se ela vai dar um depoimento, porque na verdade ele não falou, eu vou confessar, ele foi dar um depoimento, e no depoimento ele traz a confissão. Não é autorizado, é verdade, é proibido, é crime. Você tá entendendo? Mas ele só ligou para a mãe, não interessa, não poderia ter utilizado. E a mãe ainda filmou e a mãe filmou dela, isso. Né? Você tá entendendo? Agora, por isso nós pegamos o vídeo, levamos para a corregedoria, para apurar a responsabilidade de quem fez isso. Mas vai descobrir? Se vai descobrir, só que lá naquele local chamado delegacia tem um responsável por ela, que é o delegado que preside o inquérito. Então é ele que vai ter que responder pela utilização desse equipamento. E nós vamos até o fim com isso, porque eu não vou deixar varrer isso para debaixo do tapete. Não vou deixar. A corregedoria vai ter, porque comprovadamente ele estava na delegacia, comprovadamente. Sim. Então não tem por que a corregedoria falar, não, vamos deixar, não vai deixar isso para lá. Eu já avisei para a família, porque quando aconteceu isso, que vazou o vídeo, eu falei para a família, a gente pode deixar isso para lá, né? Ou, porque não pode, tá? Falei para a família, não pode utilizar o telefone. A partir do momento que ele utilizou, isso é crime. A gente pode deixar isso para lá e seguir o nosso propósito
de acompanhar esse inquérito e chegar na autoria de quem fez isso com a Vitória, ou nós vamos pegar esse vídeo e levar para a corregedoria, para eles apurarem a responsabilidade de quem forneceu o telefone para eles. E a família foi categórica em dizer: vamos levar para a corregedoria. E eu falei: então vocês decidem e eu vou representar vocês. E assim nós levamos. Agora, e aí você abre o precedente, abre uma via de críticas para você pensar o seguinte: será que ele usou o telefone só aquele dia? E quando eu disse isso em algumas vezes, mas você está exagerando. Não estou exagerando. Quem está exagerando é o delegado de deixar ele usar o telefone. Sim. Quem é que me garante que ele não usou o telefone outras vezes, outros dias, falou com outras pessoas? Nada garante, né? Nada garante. A partir do momento que ele me dá essa brecha, vai ter que suportar a crítica. Com certeza. Vai ter que suportar, porque é a mesma coisa da reconstituição. Se tivesse chamado, tivesse explicado o que estava acontecendo, em nenhum momento eu seria aliviando de criticar. Em nenhum momento. Mas não fizeram, vão ter que suportar as críticas. Por isso é que eu falo para você de tantas inimizades que eu arrumei ao longo desses... E não me arrependo de nenhuma. Faço questão de falar para você, para todo mundo que vai assistir, não me arrependo e faria tudo de novo. Tudo de novo. Em prol da família, tudo de né? novo. Em prol da família e hoje, fazendo só um paralelo com isso, hoje a advocacia, infelizmente, Giovana, a advocacia está ladeira abaixo. Por quê? Por conta de advogados que não se impõem, que advogados que compactuam com algumas situações, com alguns advogados nesse deixa pra lá. Você tá... Então, assim, antigamente o advogado era muito respeitado, era muito credibilizado. Hoje não mais. E a culpa é dos advogados. Você De tá não entendendo? exigirem De isso. não exigir, de não ir à luta. Tá entendendo? Eu acho que por isso que meu trabalho, de uma certa forma, é um trabalho diferenciado, e eu sempre falei isso para a família. Não importa se é o delegado da cidadezinha lá ou se é o diretor do Demarco, que é o José Luiz do Carmo, que veio numa entrevista coletiva, pateticamente disse: esse rapaz é um psicopata, ele fala pouco. Absurdo isso. Absurdo. Que capacidade técnica o delegado tem para falar um troço desse? A mesma questão de falar que ele é um stalker também, né? Um stalker, foi feita não é. análise disso? Então, assim, é uma falação, uma prostituição pela mídia que, assim, que dá nojo. Dá nojo. Eu olhei aquelas entrevistas coletivas, a mais sensata de todas foi a do promotor. Nessa última que veio, que aí ele trouxe uma questão técnica, explicou o que aconteceu, os crimes que o Maico iria responder. Ele disse que não, num ponto eu discordo com ele, que ele não tinha nenhuma crítica para tecer em relação à autoridade policial. Eu sim tenho, porque naquele momento que faz a utilização do aparelho de celular na delegacia, o fiscal da lei, que é o Ministério Público, deveria intervir e não interveio. Não falou absolutamente nada, não fez nenhuma menção em relação a isso. Então eu acho isso um ponto muito prejudicial. Sim. Então, assim, agora, umas entrevistas que não acrescentaram absolutamente nada. Umas entrevistas coletivas, assim, por obrigação, a polícia não tem obrigação nenhuma de dar uma entrevista coletiva para a imprensa, para esclarecer nada. Não é para a imprensa que a polícia tem que esclarecer, é para a família. Sim. A polícia tem que esclarecer essa celeuma toda para a família, não é para a imprensa. Mas aí todo dia, toda hora, uma entrevista coletiva, toda hora, e uma fração, uma confusão, e aí ao final dizendo que, nossa, olha, 2 meses foi feito tudo isso. Não, em 2 meses fizeram só isso. Ou seja, demoraram 2 meses para fazer isso. Um assunto desse no DHPP, 20 dias. Né? 20 dias. Provavelmente. E assim, não tô aqui pendendo pro lado do DHPP, não, é porque lá é um centro especializado nessa questão. Tem estrutura, faz isso todo dia, toda hora. Eles vivem disso. Sim. Eu conheço o trabalho da doutora Ivalda já há anos. Eu estive no caso da menina Lara, de Campo Limpo Paulista, que foi quando eu conheci a doutora Ivalda. A estrutura é gigantesca. Gigantesca. E é uma pena, de verdade, esse inquérito ter ficado na cidade de Cajamar. Não, ainda que demorasse 2 meses no DHPP, desde que elucidasse todo Perfeita o crime, colocação, né? perfeito. E ainda em relação ao celular do ao celular que ele utilizou dentro da cadeia, esse vídeo foi gravado pela mãe dele. A gente não sabe exatamente quem vazou, mas muito provavelmente veio do celular dela. Por que tudo isso? Por que gravar?
A família, vocês têm alguma ideia do porquê tudo isso? Colocar dúvidas na confissão do Michael? Para posteriormente falar que negar aquela confissão de alguma forma? A confissão dele foi feita de uma forma legal, mas de uma forma meio que imoral, eu digo. Por Né? quê, doutor? Legalmente, o delegado cumpriu todos os requisitos para se colher o depoimento de uma pessoa. A lei não diz que a lei não diz que o depoimento tem um horário específico. Ele pode colher o depoimento de uma pessoa de madrugada se ele achar conveniente, sim. E naquele momento era conveniente. Uhum. Né? Talvez, de repente, por conta da imprensa. Agora, fazer sem a presença dos advogados dele, chamar uma outra advogada específica para aquele ato, que não é a advogada que vai representá-lo no processo. Eu olhei a defesa dele que apresentaram, não é aquela advogada, são outros. Sim, foi chamada Né? porque Foi eles não chamada estavam. ad hoc, uma advogada específica para o ato. Então, legalmente, ok, foi tudo feito como manda o Código de Processo Penal. Agora, num caso de tamanha repercussão, um caso naquele momento estava assim, olha, salvo engano, eu acho que foi na semana onde esse caso ficou sendo o mais falado do Brasil. Sim. Era mais prudente fazer num horário comercial para não dar brecha para críticas, chamar os advogados dele, porque se era um desejo dele confessar, que os advogados, mas não disseram que os advogados se negaram a participar do depoimento dele porque sabiam que ele iria confessar. Mentira. É mentira isso? Mentira. Eu, no dia seguinte, ele confessa na madrugada, no outro dia, 6h40 da manhã, o chefe dos investigadores, chamado César, que tinha acabado de assumir, e teve muitas trocas de chefe de investigadores lá. Uhum. Chega um, assumiu, chega o outro, assume, chega o outro, assume. Uma rotatividade muito grande. Um deles, naquele momento, era o César, porque no dia que ficou aquela confusão, que ele iria confessar ou não, esse chefe dos investigadores me chamou e falou: doutor, o senhor tem a minha palavra de que o que acontecer aqui, daqui para frente nas investigações, o senhor vai ser o primeiro a saber. Porque naquele momento, Giovana, tudo que eu soube, tudo que a família soube foi através da imprensa. Nossa. Nada foi através da delegacia. Nada, absolutamente nada. Nada que a família ficou sabendo foi através do delegado que chamou e falou: olha, nós descobrimos isso aqui. Não, foi tudo através da imprensa. Por isso que eu faço questão de dar os parabéns para todos os veículos que cobriram esse caso. Porque foram através desses veículos, foi através da imprensa que nós fomos municiados das informações. E esse chefe dos investigadores, ele me ligou no dia seguinte dizendo: doutor, o Michael confessou o crime. Falei: como? Confessou nessa madrugada. Ok. Liguei pro advogado dele e falei: doutor, acabei de receber uma informação. Liguei pro advogado do Michael. Doutor, olha, eu tô recebendo uma informação aqui, só queria confirmar, porque muita gente fala: mas você tem contato com o advogado do Michael? Não, hoje o doutor Flávio não está mais no caso, mas ele estava até então. E eu tinha contato com ele. Claro. Embora, assim, ele está defendendo os interesses do cliente dele, eu defendendo os interesses da família, mas nós somos colegas de profissão e nada impede que eu não tenho nenhum tipo de acordo com ele, absolutamente nada, mas nada impede de eu conversar com ele. Naquele momento eu liguei para ele e falei: doutor, é verdade que seu cliente confessou? Ele falou: não estou nem sabendo. Nossa. Ou seja, se ele não está sabendo, ele não foi nem chamado. E ele me disse depois: doutor, eles nem me ligaram, nem falaram absolutamente nada. Então tentaram justificar, a justificativa de colocar uma outra advogada foi essa. Os advogados se negaram. Mentira. Os advogados sequer foram chamados. Sim. E aí você tem uma confissão dele com um relato que você não tem, que não corrobora com nada daquilo que tinha sido investigado. Parece outro crime. Traz uma sequência de coisas que e você parar e falar assim: peraí, nós estamos falando do mesmo caso? Porque o que você está me contando aqui, meu amigo, vai na contramão de tudo aquilo que eu investiguei até o momento. Sim. Então, foi uma confissão bem cínica, bem cínica. E aí ele vem depois. E aí eu vou ter que dar o crédito para ele. E dizer que ele foi coagido para confessar.
Você acha? Eu acredito nisso. Aquele áudio que ele fala com o advogado depois que ele foi coagido. Se você pegar toda a circunstância do que aconteceu, eu acredito que ele foi coagido, sim. E aí tem aquela confissão que não bate, né? Com as provas É uma confissão que encontradas. não bate, não absolutamente nada. E aí você tem vídeos, sabe? Claramente ele dando o depoimento dele, ele usando o telefone de celular. O policial civil do lado dele, sentado, vendo o rapaz usar o telefone, sendo conivente com a utilização de um aparelho celular de uma pessoa que está presa. Como é que você explica isso? Como é que eu explico para a família que não pode e não toma uma atitude em relação a isso? Sim. E assim, hoje eu tenho certeza absoluta, eu sou muito mal recebido na delegacia de Cajamar, se eu tiver aqui até lá, eu tenho certeza absoluta. E eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema. Desde que você Né? tenha feito seu trabalho. Não, fiz, eu tenho certeza absoluta. Uhum. Minha consciência está completamente tranquila. Todas as críticas que eu fiz não foi para denigrir a imagem de ninguém, não foi para xingar ninguém, não foi para ofender ninguém. É porque tem 15 anos que eu só faço isso. Então eu tenho um pouco de experiência para olhar, saber se está bem feito ou não e fazer a crítica. Claro, e você é porta-voz, né, da família. Às vezes tem pessoas que Exatamente. comentam assim, ai, mas está criticando. Se fizeram um trabalho ruim, conforme você mesmo falou, doutor, Nossa, o tem que, primeiro. tem que criticar. Se fizeram um bom trabalho, elogia, né? Não tem que ter Ex- essa defesa, né? exa- Você não é advogado da polícia, por exemplo, você Não, está não. advogando em favor da família, que são os maiores afetados com esse caso, que tiveram um ente querido morto, a Vitória, no auge da sua idade, da sua juventude, e um crime que deveria ser elucidado com todos os detalhes, e a gente vê que, infelizmente, muito provavelmente não será, né? Não será. Quais são os próximos passos desse caso? Aguardar agora a audiência. Eu tô até surpreso com a celeridade. Ah, é? Tô surpreso, porque num curto espaço de tempo nós tivemos lógico, depois do relatório final do delegado, a remessa para o Ministério Público, que oferece uma denúncia contra o Maico, que dessa denúncia ele tem um prazo de 10 dias para poder entrar com a sua defesa, rolando ali as testemunhas, e já foi feito isso, e agora o próximo passo é marcar a audiência. E eu acredito que essa audiência é uma audiência que vai decidir, que vai definir se ele vai ou não a júri popular. Certo. Fato é que ele vai. Dessa sentença cabe um recurso. Se a defesa do Maico não recorrer dessa decisão que vai mandá-lo para a júri, eu acredito que o júri dele vai acontecer ainda em 2025. Nossa. Pode não acontecer se a defesa recorrer, porque aí é um recurso que demora cerca de 4, 5, 6 meses, em média, mais ou menos, para julgar, e aí vai chegar na parte no finalzinho do ano, naquela coisa de recesso, que talvez fique para 2026. Mas a decisão de mandá-lo para a júri está próxima, e se dessa decisão a defesa não recorrer, o júri dele acontece em 2025. Certo. Então a gente pode ter a A condenação. condenação dele ainda esse ano. Ainda esse Eu ano. acho bem provável. Acho bem provável. Agora, a gente falou bastante do caso da Vitória, né? A gente conseguiu, acho que, colocar os principais pontos aqui. E você esteve em contato também com a família da Bruna Oliveira, né? Da menina que teve a vida tirada Com a família da Bruna. em Itaquera, né? Exatamente. O que de fato aconteceu ali com a Bruna? E esse caso ele teve uma solução rápida, né? Porque encontraram a Bruna uma semana depois que ela desapareceu. E aí o culpado teve a vida tirada, né? Na realidade, ela foi um crime de oportunidade, bem diferente do caso da Vitória. Você não tinha, no caso da Vitória, você tinha uma pessoa que de fato estava seguindo, perseguindo e vigiando ela. No caso da Bruna, não. Ele foi um crime de oportunidade, né? Uma pessoa que passava no local, viu ela andando sozinha. Nós temos um vídeo que aparece ela caminhando, essa pessoa atrás. Logo no finalzinho do vídeo aparece ele arrebatando ela e parece que ele tira alguma coisa da cintura. A gente não sabe se é uma faca, se é uma arma de fogo, mas naquele momento ele consegue arrebatar ela. Aí teve a questão do abuso e tiraram a vida dela. E aí naquela imagem conseguiram aproximar e chegar na imagem desse rapaz que, divulgada num dia, amplamente pela imprensa, no dia seguinte ele aparece morto. Sim. E aí provavelmente, possivelmente, aí com uma questão, uma punição da facção,
né, do crime organizado, porque eles não perpetuam com isso, não vou dizer nas leis dele, mas no código deles, isso não é permitido e as pessoas cometem esse tipo de crime, até pelas circunstâncias em que o rapaz foi encontrado, o modus operandi utilizado para matá-lo, tudo nos leva a crer que foi sim o crime organizado que tirou a vida dele. Como que ele morreu? Morreu com tiros, né? Tinha sinal de espancamento. Torturas, né? Então, tudo isso leva a que ele foi torturado e possivelmente morto a tiros. E aí, e naquele momento, você tem a finalização de um inquérito, porque a polícia não tinha, o DHPP não tinha nenhuma outra, embora coletaram rapidamente todas as imagens daquele perímetro, eles não tinham uma outra imagem dela sendo arrebatada por outra pessoa. Uhum. Então ali foi certo e direto que aquele rapaz foi o rapaz que arrebatou e que matou. Sim, né? A região ali é bem perigosa, na verdade, né? Apesar de ter as câmeras de segurança, parece que é uma região bem escura ali de Itaquera, né? E aí ela saiu tarde da noite. Eu estava falando, inclusive conversando com uma pessoa esses dias, eu acho que crimes como esse serve para alertar um pouco as autoridades, né, em relação à questão da segurança das pessoas em relação a alguns locais. Falo isso em relação desse local em Itaquera que você citou agora, da Bruna, e também do Ponunduva, onde era um lugar esquecido pelas autoridades. Verdade. Pela administração local. Assim, não tem sinal de celular, uma iluminação precária, você não tem câmeras de segurança, policiamento precário. Então, eu acho que eles façam desse limão uma limonada, que passem a olhar, né, para alguns lugares, porque as pessoas que moram lá onde a Vitória morava, as meninas que moram ali, elas vão trabalhar, o local mais próximo que elas têm para trabalhar é onde a Vitória trabalhava. No shopping. 2 horas para ir de ônibus e 2 horas para voltar. Meu Deus. Então, para que isso não venha acontecer, porque material para que isso aconteça tenha. Por quê? Porque ela não tem outra oportunidade ali. Então eu acho que, será que de repente não teria que ter uma linha de ônibus mais específica? Não teria que de repente ter um acompanhamento? Porque o ônibus passa por uma estrada assim terrível de escura. Sério? Então assim, e ali aquelas meninas, elas vão procurar trabalho e elas vão começar a trabalhar onde? Ou no centro de Cajamar ou no shopping, independente de um dos dois lugares. O trajeto são 2 horas. Ou até estudar, né? Ou até estudar, exatamente. Então eu acho que infelizmente aconteceu, né? Ninguém, jamais eu queria estar vivendo isso. Sim, né? Jamais eu claro. queria estar vivendo isso, mas que isso sirva de lição, né, para a família da Vitória. Saiu de lá, não mora mais. Eles não estão mais lá? Não, saíram da região, mas as pessoas que estão lá precisam disso, disso, entendeu? Então Claro. eu acho que Precisa de estrutura, né? Precisa ter o mínimo de estrutura, de segurança. Precisa. Porque afinal, é um lugar afastado, mas não importa, tem pessoas morando lá que pagam imposto. E Cajamar, comparado com São Paulo, mas já não é uma cidade grande, né? É uma cidade pequena. Eu conheço um pouquinho ali a região. É uma cidade pequena mas colada numa metrópole, que Exato, é São Paulo, né? Então, assim, você está em Cajamar, você não sabe quando você chega em São Paulo. Efetivamente, você está em Cajamar, você não sabe oficialmente quando você está em Cajamar, quando você está em São Paulo, porque de tão colado que é. Bem que aí colado. faz divisa ali com Santana do Parnaíba, Barueri, São Paulo, né? Todas cidades grandes. Então, eu acho que tem esse viés para a administração pública, para olhar para alguns pontos, para que a gente não tenha, né, que novamente um dia ter que viver tudo isso de novo. Um crime que abalou uma cidade de uma maneira assim gigantesca. Sim, o Brasil inteiro, né? O Brasil Brasil inteiro inteiro. acompanhou de perto esse caso. Bom, eu acho que é isso. Abordamos todos os pontos. Muito obrigada, doutor, por aceitar vir novamente. Muito bom. Acho importante a gente poder falar, porque, como você disse, a imprensa nesse momento, imprensa que eu digo a título de televisão, parou um pouco de falar do caso,
porque agora eles vão mais nas informações pontuais. Acredito que vá ter uma certa repercussão quando tiver uma audiência dele, quando tiver uma condenação, eu acredito nisso, mas eu acho que quando a imprensa, a título de televisão, dá uma diminuída, e aí onde entra esses grandes canais, né, de internet, o seu, por exemplo, para poder noticiar, porque as pessoas querem saber. Sim. E as pessoas querem saber o que de fato aconteceu. Claro. A população, a gente eu levo muito em consideração que as pessoas também sofreram com isso. Uhum. Eu, por participar, eu tenho uma filha de 17 anos, imagina? A mesma idade. Né? A mesma idade, então a gente sofre por participar, e as pessoas também se solidarizam com isso, se comovem com isso e querem saber qual é o desfecho. Aí quando muita gente pergunta, mas a televisão não fala mais nada, tá? Então eu acho que essa rede de transmissão da internet é importantíssima. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Conte comigo sempre, precisar de mais alguma informação, e vamos voltar aqui numa outra oportunidade para falar, porque o julgamento dele está próximo, né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa também que todo mundo vai querer saber. Sim, como é que terminou, como é que foi o julgamento, e a pena dele, e agora como é que ele vai cumprir. Então acho que vai ser interessante. Com certeza. Passa suas redes para o pessoal te conhecer. Eu vou passar aqui o meu Instagram, que é o dr_Fábio Costa. Esse é meu Instagram, tem lá o direct. Faço questão de falar porque, em relação ao direct, que as pessoas acham que tem uma assessoria, que médico. Não, eu respondo, eu mesmo faço questão de responder, por isso que até demora um pouco para responder, tá? Mas essa é a única, e a minha rede social oficial é essa. Excelente, muito obrigada novamente, doutor. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Já vai deixando aí nos comentários o que vocês acharam. Sigam o Dr. Fábio também e até o próximo episódio. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do PandoraCast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição da apresentadora, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.